eu vou soltar uma parábola para vocês, ela é inteira. E justamente eu tava lendo aqui o livro de o que Cristo é 11. Mateus 11, e Cristo foi afrontado, né, por João Batista. Do mesmo jeito, Cristo está sendo afrontado por o quê? Por esse homem que está colocando, que está chamando o povo ao arrependimento. Tá certo que ele está fazendo uma coisa certa, chamando o povo ao arrependimento. Mas o que? Ele está fazendo o povo fugir da ira vindoura. Ele não pode fazer isso. Então, quer dizer que a gente tem que morrer? Não, vocês não tem que morrer. Vocês têm que o quê? Que se entregar ao Senhor. É só isso que o Senhor pede. Porque desse dia ninguém vai fugir, como eu soltei esse vídeo aí pra vocês. Nós devemos fazer o quê? Só pregar o evangelho. Pode ter certeza que essa pessoa não é enviada de Deus, não. Porque se fosse, ele jamais pisava em cima das Santas Escrituras. Deixa eu ler pra vocês aqui. Cristo precisou provar para o quê? Para João Batista. Ele precisou curar os enfermos, curar os cegos, curar os coxos, fazer prodígios e maravilha para poder, como é que eu quero dizer, meu Deus? Para poder confirmar para João Batista que ele era o quê? Que ele era o quê? O Messias, entendeu? Mas para vocês não precisa disso, não. O sinal para essa geração é o Messias. E as Santas Escrituras que está escrito. Se vocês crê, será salvo. Se vocês não crê, vocês já estão condenados, entendeu? Bora ler aqui, vou ler para vocês o versículo 1, ó. E como aconteceu que, acabando Jesus de dar seu preceito aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Você está vendo? É pregar nas cidades deles. E João ouvindo, no cárcere falou dos feitos de Cristo. Enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhe: eis tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Você está vendo? Que ele colocou a dúvida, a fé que ele tinha no Senhor. E eu jamais ponho a dúvida, a fé que eu tenho nele, entendeu? Tudo que está escrito aconteceu e acontece, entendeu? Ele mandou o quê? Dois discípulos dele ir lá a Jesus e perguntar a Jesus se era ele mesmo que tinha que vir, ou se era outro, ou se tinha que esperar por outro. Aí o que foi que Jesus falou? Vou responder nas Santas Escrituras, ó. E Jesus respondeu, disse-lhe: ide e anunciai a João estas coisas que ouvis e verdes. Então, os dois discípulos de João Batista, ele passou o dia com o Senhor, vendo os milagres, as coisas que o Senhor estava fazendo, para depois o Senhor enviar ele a João Batista, entendeu? Ó. E disse-lhe, e Jesus respondeu, disse-lhe: ide e anunciai a João estas coisas que ouviste e viste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres. Você está vendo? Cristo precisou primeiro que os dois discípulos dele vissem o que estava acontecendo para poder o quê? Ele enviar a ele, para poder enviar João de novo, entendeu? O que é que eu tenho para dizer para vocês a respeito dessa pessoa que se levantou, né? Fazendo isso. Vocês não precisam disso, não. Vocês não precisam fugir. Vocês têm que se guardar no Senhor. Como o Salmo 91 que todos vocês conhecem. O esconderijo de vocês deve ser o Altíssimo. O Altíssimo, lê o Salmo 91, o esconderijo de vocês é no Altíssimo. Aqui na terra, a terra, ó, o céu é do Senhor, a terra é do Senhor. Não tem por onde vocês se esconderem dele, não.
O único canto que vocês podem se refugiar é no Altíssimo. No Altíssimo vocês devem se refugiar nele. Primeiro, começando, confessando o Senhor como suficiente Salvador da vida de vocês. Segundo, vocês precisam o quê? Se batizar, arrependimento de pecado, entendeu? Só assim, se vocês nascessem uma nova criatura em Cristo Jesus, só assim vocês entram no céu. Se não for, não entra no céu, não. Agora, se vocês preferem mais, né? Tá desse jeito, sem querer renunciar, aí já é contigo, né? Vou ler o último versículo. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Bem-aventurado é aqueles que não se escandalizam no Senhor, né? Ó, isso aí ficou pra ti. Porque tu tá causando escândalo com a palavra do Senhor. Não, você tá... O que foi... o que eu quero dizer? O que aconteceu com João Batista? Que João Batista pôs o Senhor à dúvida. Ele estava preso. Se ele não tivesse preso, condenado à sentença de morte, ele não tinha colocado o Senhor em o quê? Em prova. Então, tu tá colocando o que? O Senhor em prova. Tu quer que... deixa eu falar exclusivamente pra ele, né? Tu diz que ele vinha no Natal, ele não veio. Ele pode vir no Ano Novo, sim, com certeza, pode vir. Se ele quiser vir, ele vem. Tá no querer dele, entendeu? Mas se ele não vir... Mas eu não vou falar pra vocês que Cristo vem, se Cristo não vem, não. Porque não tá o dia e nem a hora do Senhor vir, não cabe a nós, não. Só cabe a ele. Eu só faço esperar por ele. Agora eu não vou... Como eu já vi a vinda do Senhor todinho, eu vi que o que eu ia passar, nem por causa disso eu vou fugir. Entendeu? Eu ficarei aqui no canto onde o Senhor disse que ia me tirar, permanecerei firme até o dia dele vir. Entendeu? Não é para as pessoas fugir. Muito pelo contrário, a gente tem que se voltar para ele, entendeu? Cujo que as pessoas estão fazendo por aí errado, né? Bora pra cá. Mais algo que eu vou soltar para vocês. Eu já soltei Mateus 11, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, até o versículo 6, soltei para vocês. Agora eu vou soltar, continuando, o versículo 25, o versículo 26, o versículo 27, o versículo 28, o versículo 29. Vou soltar essa parábola até o versículo 30 para vocês. Por quê? Porque aqui já é outra palavra. É o jugo de Jesus, principalmente para ele. É o versículo 25, vou soltar. É o 25? É o 25, vou soltar exclusivamente para ele, entendeu? Ó. Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e inteligentes e os revelaste aos pequenininhos. Você está vendo? As coisas do Senhor, o Senhor não revela aos sábios e nem tão pouco os inteligentes. Nem os sábios, nem os inteligentes. Nem os inteligentes... nem os sábios e nem os inteligentes. O Senhor revela as coisas dele, não. Ele revela, sim, aquelas pessoas, o quê? E as revela os pequenininhos, aquelas pessoas mais simples, mais humildes. Essas sim, o Senhor revela. E o Senhor se revela a quem Ele quer. Entendeu? Mas ele procura revelar as coisas dele, aquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas mais humildes, entendeu? Porque foi assim que o Senhor sempre fez as coisas dele, entendeu? Ele não procurou os ricos dessa terra, não. Ele procura aquelas pessoas. Por isso que muitas pessoas poderiam ter, se elas ficassem, porque, igualmente uma criança, elas poderiam ter. Mas então, pra vocês verem, ó, um homem desse, ele gastou, parece que o que eu escutei, ele gastou tudo que ele tinha pra poder fugir da ira do Senhor. Ele era para ter gastado isso tudo, já sabendo que o Senhor está às portas. Ele era para ter gastado isso tudo, sabe para quê? Para ajudar para ajudar aquelas pessoas. Era para ele ter gastado para ajudar aquelas pessoas, como tem esse versículo nas escrituras. Ele chegou e disse assim: Senhor, o que é que eu posso fazer para me te seguir? Ele era rico, igualmente esse homem. Aí o que foi que o Senhor chegou e disse assim: tu segue todos os mandamentos? Ele: sim, Senhor, eu sigo todos os mandamentos. Aí o que foi que o Senhor fez? O Senhor perguntou se ele... O Senhor citou todos os mandamentos para ele. Ele seguia todinho. O Senhor disse: está certo, tudo bem. Aí o Senhor olhou para a riqueza dele. Aí sabe o que foi que o Senhor fez? Sabe o que foi que o Senhor falou para ele? Vende tudo que tu tem e dá aos pobres. O que foi que esse homem fez? Ele vendeu tudo quanto ele tinha, né? E o que foi que ele fez? Ele procurou fazer algo para poder fugir. Se tu tivesse feito o quê? Ajudado essas pessoas, tinha tido muito mais futuro para tu salvar a tua alma, do que tu ter feito o que tu fez, entendeu? Tô lendo só as Santas Escrituras para ti. O Senhor disse.
Aí o Senhor diz, é muito mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um irco herdar o reino do céu. Porque ele vendeu tudo quanto ele tinha. Que ele tinha pegado em vários tempos. O que foi que ele fez? Ele procurou fazer algo para fugir da ira do Senhor. Com eles, muitas pessoas. Não faça isso, não. Não faça isso, nem eles, nem você. Entendeu? Faça o quê? Vocês têm que fazer o quê? É só vocês aceitar o Senhor. É como ele pregou mesmo. É o arrependimento, transformação de vida. Sim, só isso. Só essa parte aí eu concordo com ele. Arrependei-vos. Até do jeito que ele se vestiu tá bem, entendeu? De pano de saco pra chamar o povo ao arrependimento, tá certo. Mas o que é que você está fazendo de errado? Chamando o povo para fugir da ira vindoura. Não pode. Como eu já li para vocês no outro versículo, aí ninguém pode escapar da ira. No livro de Salmos também está dizendo que se vocês fugirem, o Senhor vai atrás de vocês. Não precisa vocês fugir. É só vocês se consertarem. O Senhor é um Pai maravilhoso. Aqui na Bíblia ele fala que ele é Pai de todos. Ele é o nosso Pai maravilhoso. Por que vocês não procuram se esconder nele? Vocês procuram as coisas que o homem oferece a vocês. Qual que o homem oferece a vocês? Fugir sem saber o que é que vocês vão herdar. E o que é que o Senhor fala na Santa Escritura para você? Que você se esconda nele, porque lá Deus vai te dar o quê? Vida eterna. Lá não vai haver morte, lá não vai haver dor, lá não vai haver fome. Tudo isso Deus vai cuidar de vocês. Por que vocês procuram se colher nas coisas materiais da terra? Tudo que o homem oferece a vocês, vocês pegam. Olha o que o homem ofereceu a vocês. Vocês estão querendo fugir. Bora pra cá, ó. O outro versículo. Sim, ó Pai, porque assim te aprovém. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que quem o Filho quer revelar. Então, o Senhor só se revela para quem ele quer se revelar. Entendeu? Aqui na minha casa eu já vi o Senhor, as costas do Senhor não foi só uma vez, não, já foi 2 vezes. Então, eu vi o Senhor, foi 2, bem umas 3 vezes que eu vi assim, ele me deu o deslumbre dele dentro da minha casa, entendeu? Mas nem por causa disso eu me engrandeço, muito pelo contrário, a honra é do Senhor, a glória é do Senhor, entendeu? Olha o que esse pessoal tá fazendo aí por fora, né? O Senhor, tá escrito nesse versículo, o Senhor só se revela para quem ele quer. Para quem ele quer, ele se revela. Porque quem é que conhece o Filho? O Pai. E é a quem o Filho quer se revelar. É o que está escrito nesse versículo. Ele aparece em sonhos sim para as pessoas, mas os sonhos que ele aparece para as pessoas são sonhos que dá para as pessoas entender que são coisas espirituais. As coisas que são materiais, eles vão contar com Santas Escrituras, que são as coisas do inimigo. O inimigo dá também visões às pessoas, sem saber não. Ele se intromete também nos planos do Senhor. Do mesmo jeito que o Senhor aparece em sonho para as pessoas, o inimigo pode também ele pode se manifestar como um anjo de luz e aparecer para vocês e mandar vocês fazer as coisas, entendeu? O último não, ainda tem 3 versículos, ó. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essas pessoas que estão tentando fugir, elas estão cansadas, estão oprimidas dessa vida. O que é que o Senhor pede para vocês? É para vocês voltarem a Ele, como eu chamo vocês. Arrependei-vos, volta para Ele. É só isso, vocês podem se esconder embaixo do Senhor. Tá aqui, Ele está dizendo, ó. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor disse que é o alívio de vocês. Aí vocês vão procurar alívio e esconderijo no homem. Já pensou como é que pode a humanidade ser desse jeito? Bora continuando aqui. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Vocês só vão encontrar descanso para a alma de vocês no Senhor.
Isso que o homem está oferecendo aí, olha o que o homem está oferecendo, uma salvação numa arca. Coisa que o Senhor disse que jamais vai acabar o mundo com dilúvio. Esse homem já está pisando em cima das Santas Escrituras, porque ele está dizendo que o Senhor é mentiroso, o Senhor está dizendo que vai acabar o mundo com água. É mentira dele. Foi o inimigo que se revelou a ele. Não tenho nenhuma dúvida, entendeu? O Senhor manda que a gente o quê? Se converta. Se converta. E que se volte para Ele, que se arrependa. É isso que o Senhor pede de nós. Obediência e renúncia. É obediência e renúncia. 3 coisas. Obediência, renúncia e arrependimento. 3 coisinhas que o Senhor nos pede. 3 coisas que o Senhor nos pede para que nós salve a nossa alma. Cujas pessoas fazem o quê? Não. Prefiro, deixa o homem dar o conselho a nós, que nós recebemos o conselho do homem, mas o conselho do Senhor não recebe. Que é o que está escrito nas Santas Escrituras. E preste atenção que ele está usando as Santas Escrituras. Na parte que ele fala, chamando o povo ao arrependimento, tá certo. Mas essa parte que ele já quer pisar em cima das Santas Escrituras, já não tá certo, ele já está indo no caminho errado. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O meu fardo é leve, você está vendo? O fardo do Senhor é só o quê? O id do Senhor. O fardo do Senhor é só levar o id dele, a palavra do Senhor. Arrependei-vos, porque o Senhor está voltando. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento. É só o quê? 3 coisas que o Senhor pede de nós. Arrependimento, renúncia e nós se santificarmos ao Senhor. Pronto. Fez essas 3 coisas, obedeceu o Senhor, é salvo. Confessou o Senhor com a boca, se batizou nas águas, arrependimento de pecado, fez essas 3 coisas, vocês já são salvos. É só permanecer, entendeu? E entrego pra vocês aqui, tá bom? Fui.